olá, bem-vindos ao Fono de Top da edição 287 de julho de Autodata, hoje com Cledorvino Bellini, presidente da Fiat Automóveis, em sua primeira entrevista após a gestão como presidente da Anfávia. Então comigo nessa entrevista, Jorge Guimarães, diretor de geração de Autodata, e S. Stefani, diretor de Autodata também. Eu sou Márcio Stefani, também diretor de Autodata. Bellini, 40 anos de setor automotivo, dono de uma das mais brilhantes carreiras que eu conheço no setor automotivo, são 8 anos como presidente da Fiat. Acompanhou vários já como presidente e como diretor da Fiat, alguns dos principais lançamentos do setor automotivo brasileiro. Foi diretor de compras da Fiat, foi presidente de indústria de autopeças, foi gerente de compras da Fiat, autor de algumas das frases mais brilhantes do setor automotivo, como a logística é a mãe de todas as batalhas. Na semana passada, eu tive o prazer de estar lá em Belo Horizonte, acompanhando a festa de 80 anos da FIENG, onde o Pietro Sportelli foi homenageado como o homem da indústria do ano lá de Minas Gerais. E ele citou você no discurso dele, falando que em 92, você mudou a história dele quando você deu a ele um livro, A Máquina que Mudou o Mundo, e aquilo mudou a cabeça dele e mudou a história dele, e a Etra só é aquilo que ela é hoje, uma das maiores empresas de autopeças do país, por causa disso. E, recentemente, à frente da Anfávia, você criou o Inovar Auto, que teoricamente mudou a história do setor automotivo brasileiro na sua linha mais recente e criou um processo de desenvolvimento, uma linha de desenvolvimento para o setor brasileiro. Falta alguma coisa para você fazer nesse setor brasileiro? Tem muito para fazer. O setor automotivo é um setor dinâmico, é um setor importante, representa quase 25% do PIB industrial brasileiro, e temos hoje a quarta maior mercado do mundo aqui no Brasil. E é um setor ainda que tem muito que se trabalhar, tem muito que se fazer, principalmente no campo da competitividade. Nós fizemos um pedaço em Inovar Auto, eu e os demais colegas da Anfávia trabalhamos duro junto com o governo, negociamos, conseguimos gerar uma política industrial que cria como tendência a eficiência energética, o adensamento da cadeia produtiva e investimentos fundamentalmente em pesquisa, inovação e na engenharia automotiva brasileira. Isso daqui vai dar um salto no nosso setor, do ponto de vista tecnológico. Porém, ainda tem muito a ser feito para a competitividade do nosso setor. E temos uma carga tributária pesada, embutida dentro do setor. Tudo isso daqui nós temos que ainda trabalhar, sem contar a questão da mobilidade, a questão ambiental, tudo isso daqui faz parte do escopo do setor automotivo. Ou seja, o Brasil definitivamente ganhou seu lugar ao sol dentro do setor automotivo mundial. Sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje ele é visto mundo afora, o setor automotivo muito importante, principalmente porque nós temos um automóvel para cada 6 habitantes. E quando o mundo lá fora já tem um automóvel para cada 2 habitantes. O que é importante é tratar a questão da mobilidade junto para poder continuar a crescer o setor automotivo. E a questão da mobilidade, nós sempre dizemos que envolve, de um lado, o governo, do outro lado, as montadoras, do outro lado, a sociedade. As montadoras criarem carros seguros, carros amigavelmente do ponto de vista ambiental, o governo criar as condições para o transporte de massa, que ainda estamos muito atrasados no Brasil, e a sociedade se organizar de forma cada um dirigindo um carro, quer dizer, o transporte, a carona solidária, tudo aquilo que for possível para que tenhamos menos carros na rua e automaticamente menos tráfego na rua. Bellini, essa relação de automóvel por habitante que você falou, que de fato no Brasil ainda é baixa quando comparado aos países desenvolvidos, ela garante que o Brasil é um grande mercado potencial de automóvel. Mas isso não garante automaticamente que o Brasil seja um grande produtor mundial de automóveis. Sem dúvida. Você acredita que o Inovar Auto consiga
devolver ao setor automotivo brasileiro a capacidade de competir globalmente? Deixa eu só crescer a pergunta, exatamente por conta disso. O setor automotivo sempre reclamou uma política industrial, né? Quer dizer, uma política orientada que pudesse. O Inovar Auto é essa a resposta definitiva ou, na verdade, ainda é um passo apenas dentro de um processo que tem que ser maior? Não, é um passo importante, principalmente porque ele obriga, atrai investimentos e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e engenharia, eles são incentivados. Então, o Brasil está dando um passo para o futuro muito importante, uma política de longo prazo para criar tecnologia dentro do Brasil, criar o desenvolvimento tecnológico, a inovação aqui. Porém, não só isso daqui o suficiente para que nós tenhamos a competitividade. Nós precisamos de escala de produção. Para ter escala de produção, precisa ter competitividade. Então, a competitividade é feita de vários fatores. As desonerações que o governo tem feito não são suficientes ainda para dar competitividade. Basta ver que as nossas exportações não conseguem decolar. Já exportamos quase 1 milhão de veículos em 2005 e hoje estamos exportando um pouco mais de 400 mil unidades por ano. Então, você tem um espaço muito grande para reconquistar aí. É lógico que o mundo lá fora, com a crise, primeiro nos Estados Unidos, depois agora a crise na Europa, gera uma enorme capacidade ociosa e todo mundo quer ocupar os espaços nossos nesses mercados. Porém, existe uma realidade cambial, temos que nos adaptar a essa realidade cambial e ser competitivos com essa realidade cambial. Esse é o ponto. Aí, pegando as tuas palavras, a base de tudo volta a ser a máquina que mudou o mundo, ou seja, a racionalização dos processos industriais, a racionalização da logística nesse país, a infraestrutura necessária para dar a competitividade para você chegar com os produtos lá fora e ter um grande mercado interno e ter um mercado externo. Porque, como você muito bem lembrou, que quando você pega o PIB e analisa um pouco mais detalhadamente o que está acontecendo com o PIB brasileiro, você vê que o nosso PIB está tão pibinho por causa da indústria. A agricultura está tendo um crescimento chinês, mas a indústria está no negativo. E está no negativo porque não é só a indústria automobilística que não consegue competir, é a automobilística, é a de geladeiras, é a de fogão, qualquer indústria, o setor industrial brasileiro não é competitivo. Aí fica mais complicado de arrumar, não? Sem dúvida, não é fácil arrumar isso daqui, porque você depende de vários fatores. Para que você tenha um processo de avanço, de racionalização dentro das suas fábricas, você precisa ter um processo educacional muito forte. Então, nós temos que começar a investir em educação, ter educação de melhor qualidade. Consequentemente, você consegue colocar Lean Manufacturing, World Class Manufacturing, todas essas metodologias para racionalizar o teu custo de produção, seja dentro das fábricas, seja na cadeia de fornecedores, seja na cadeia de logística e distribuição. Então, existem todas essas oportunidades que ainda não foram desfrutadas como se deve. O próximo passo é justamente esse daqui. Além do que desonerar tudo aquilo que os outros países, quando encostam o navio no porto, trazendo carros para o Brasil, eles não têm aqueles tributos que nós temos dentro da nossa cadeia produtiva. Vou te dar um exemplo, mais simples de todos, dentro do PIS/COFINS. A energia elétrica tem os impostos. Os impostos de energia elétrica, que são diretos de produção, eles são compensados. Mas aqueles que são do escritório, das outras áreas, não são compensados. O PIS/COFINS de serviços que eu contrato não são compensados no processo de recuperação de impostos. Tudo isso vira custo. Sim. Consequentemente, deixa fora da competitividade. E você acha que o Brasil hoje já tem consciência disso, de que tem que dar espaço? O Brasil tem consciência. A velocidade que vai se conseguir fazer isso é que eu não sei. Porém, aqui também é mais um trabalho da associação,
de marcas, justamente fazer um trabalho nessa linha, porque não interessa somente o automóveis ou linha branca, ou interessa a toda a sociedade brasileira que realmente a gente seja competitivo e possa conquistar o mercado externo. Ô, Bellini, você falou sobre o recuo das exportações brasileiras nos últimos anos. Alguns fatores são claros, a questão cambial, a própria competitividade da indústria brasileira, mas também, de outra parte, também não seria necessário também um perfil de produtos diferenciados que hoje, até hoje, o Brasil não teve para exportação. Quer dizer, você tem produtos, vinham tendo produtos aqui no Brasil que não tinham muito espaço lá fora. Com o Novarauto, isso talvez mude também e atenue um pouco essa dificuldade de exportação? Ou não? Ou o raciocínio está errado? São duas coisas. Nós exportávamos 1 milhão de carros de dos produtos compactos. Essa é a essência. Nós somos um grande produtor de produtos compactos. Devemos estar o segundo ou terceiro maior produtor do mundo em veículos compactos. E tem mercado no mundo para produtos compactos. Quer dizer, quando você não tem um processo de distribuição de renda que pode ter uma massa crítica de grande escala de produtos dos segmentos altos, do segmento D ou do segmento E, mas você tem a grande massa de produtos compactos, você pode ter competitividade. Nós temos vários produtos com plataformas acima de 200 mil veículos no Brasil. É uma bela escala. E esses produtos hoje não conseguem ser competitivos no mercado internacional. Bellini, voltando a falar em cima do tema desenvolvimento, quando a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia, a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia global ou um desenvolvimento mais regional? Só que eu queria que você respondesse isso após um breve intervalo que a gente vai fazer agora, ok? Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Voltando ao nosso Fonodetop com Cledordino Bellini, presidente da Fiat. Bellini, no bloco anterior encerramos falando de desenvolvimento de tecnologia. Esse realmente é o grande desafio. Até então, a base de desenvolvimento estava localizada nas matrizes das empresas. Eu acredito que agora com o Novarauto esse cenário muda, porque há incentivos realmente significativos para o desenvolvimento aqui dessas tecnologias. Embora o Brasil já é um grande desenvolvedor de tecnologia, o veículo etanol desenvolvido aqui no Brasil, o Flex, é olhado no mundo inteiro como realmente um grande desenvolvimento. Inúmeras outras tecnologias foram desenvolvidas aqui. O Brasil é um país propício para o desenvolvimento de suspensões, pelas condições de nossas estradas, pelas condições de uso dos nossos veículos. Então, há já condições, avanços nesse setor. Porém, hoje em dia, com as plataformas globais, você passa a fazer parte desse desenvolvimento. Antes você recebia, agora você passa a fazer parte ativamente no desenvolvimento. Talvez partes expressivas do veículo vão ser desenvolvidas especificamente aqui. No campo da inovação de energias, provavelmente vamos ter um leque de energias para os veículos que vão ser desenvolvidas de acordo com as necessidades de cada país. E no caso do modelo brasileiro, sem dúvida, vão ser adaptadas e desenvolvidas aqui, como foi até agora. Mas nós temos capacidade intelectual para isso? Isso vai ser criado. Essa capacidade intelectual, a partir de agora, já se percebe uma mobilização, entendeu? Porque o Inovarauto já está valendo desde janeiro. E as empresas já estão contratando, desenvolvendo engenheiros, contratando a academia para trabalhar junto, ou seja, já existe um processo, um movimento
nessa linha. Ou seja, é uma coisa que você vai ter que fazer internamente lá na Fiat, por exemplo. Exatamente, que eu já estou fazendo. Ou seja, é uma realidade que já está acontecendo. Bellini, vocês acabam, o grupo Fiat Chrysler acaba de anunciar o maior investimento, ciclo de investimento recente no Brasil, até 2016, se não me engano, Isso. que é o maior volume. Esse volume de investimentos, que é recorde para o grupo, já tem muito em função desse novo cenário provocado pelo Inovarauto, ou é uma coisa que, a partir do momento que o mercado está aí crescendo, vocês tinham que investir? Não, é a somatória de tudo, sem dúvida nenhuma. Primeiro, um grande mercado. Segundo, a potencialidade desse mercado, a necessidade de desenvolvimento tecnológico, a disponibilidade de incentivos na área tecnológica, seja em financiamentos, seja através de créditos presumidos, que te permite alavancar esses investimentos. Mas houve uma mudança de patamar de investimentos por conta do Inovarauto já dentro do grupo? Já houve uma mudança em função do Inovarauto. Mesmo porque existem duas coisas importantíssimas. O primeiro é uma necessidade de atingir uma eficiência energética mínima de 12%. É obrigatório. Para você estar no Inovarauto, você tem que aceitar isso daqui. E uma cenoura na frente, que é, se você atingir os 18,8%, você vai ter uma redução do IPI de 2 pontos. Então, isso daqui por si só já é, de um lado, uma obrigatoriedade, do outro lado, um grande incentivo para investimentos. Segundo ponto, que além disso daqui, você tem todo o desenvolvimento de novas tecnologias, não só para a questão da eficiência energética, mas também para todo o conjunto do veículo, seja a questão de segurança veicular, seja a questão do conforto, seja a questão do design, tudo isso daqui passa a ser um conteúdo importante. Plataformas globais. O que é hoje exatamente uma plataforma global? Eu pergunto pelo seguinte, o grande crescimento de mercado hoje se dá nos países chamados emergentes antigamente, né? Países de estradas ruins, esburacadas, condições de uso rudes. Mas Europa, Estados Unidos continuam sendo grandes mercados. Uma plataforma global hoje, o que significa? Ela vai dar origem a... É uma mesma plataforma que vai dar escala, mas dando origem a produtos diferentes para a Europa e para os países emergentes? Na realidade, a plataforma global ela, quer dizer, é todas aquelas peças comuns, digamos assim, o conjunto que é feito igual em todos os países. Depois existe o ajuste de acordo com cada país. Vamos usar o caso nosso, no Brasil. Suspensão tem um ajuste diferenciado. A plataforma é a mesma, mas o ajuste na suspensão pode ter calibragens diferentes. O motor pode ser igual. Entretanto, aqui você tem um E22, você tem um Flex, então você tem que ter ajustes específicos. Então, para cada país, você tem uma condição diferenciada de ajuste, embora a base da plataforma é a mesma, e o que pode mudar, vamos dizer, é o body do veículo, a carroceria do veículo, você pode variar de acordo com gostos e preferências dos consumidores. Tem países que preferem trabalhar com hatch, tem países que gostam do sedã, então cada país tem uma característica diferente. Quer dizer, essa seria a diferença. Antigamente você tinha o que se chamava de carros globais. Isso. Agora eles não são mais carros globais, são só as plataformas que são globais, dando origem a carros adaptados e adequados a cada mercado. Exatamente. Bellini, você, dentro desse grande investimento anunciado pelo grupo Fiat, obviamente está em Pernambuco, né, que é talvez a grande missão da Fiat no curtíssimo prazo é criar um novo polo produtivo. Uma experiência que vocês tiveram nos anos 70 com Minas Gerais, onde era um mercado, digamos, árido para uma indústria automobilística naquela época, e agora vocês vão fazer uma nova frente lá em Pernambuco. Dá para traçar um paralelo do que vai ser feito em Pernambuco com o que foi feito em Betim em 76, 73, 76? Veja, é o mesmo desafio. Em 76, quando a Fiat entrou no Brasil,
ela foi para Betim, quando toda a indústria automobilística estava aqui em São Paulo. Todos os fornecedores estavam aqui em São Paulo, ou seja, foi lá a 600 quilômetros de distância, era uma aventura e deu certo. Deu certo, porque depois veio o processo de mineirização, criou o sistema Just in Time, Kanban, aliviou os estoques de dentro da fábrica, e isso daqui permitiu criar várias linhas de produção dentro da fábrica. E hoje produz 3.200, 3.300 carros por dia naquela fábrica lá. A mesma fábrica praticamente em metros quadrados de 30 anos atrás. Recife é um novo desafio, mas já partindo de uma nova tecnologia moderna, tecnologia de processos produtivos completamente atualizada, com maior nível de automação. Tudo isso daqui faz parte de um novo desenho industrial que nós estamos trabalhando. Com a vantagem de vocês hoje serem líder de mercado, ter uma produção gigantesca, diferente de 40 anos que a Fiat era uma diferente quando você entra e ficou muitos anos. E lá já vem um carro global, né? E lá já vem um carro global. Plataforma global. Sem dúvida. O modelo adotado em Pernambuco, que será adotado em Pernambuco de fornecedores, vai seguir mais ou menos a fórmula que vocês adotaram em Minas, por exemplo, você ter vários fornecedores, não necessariamente junto da fábrica, mas no entorno, numa região mais ampla? Lá nós pretendemos que seja encostado, junto da fábrica. Os 14, 15 fornecedores de Just in Time, os sistemistas mais importantes, vão estar junto da fábrica. Depois, na vizinhança, vai ter, sem dúvida nenhuma, o restante dos fornecedores. Mas estamos trabalhando já criar o polo produtivo completo. O que Betim foi feito primeiro a fábrica, depois se levou os fornecedores de São Paulo para a região, digamos assim, então eles ficaram do lado fora da cerca da fábrica. Dessa vez nós vamos deixar eles dentro da cerca. Mais ou menos isso. Que por si só já mostra o tamanho da evolução que passou desse período, né? Porque eu lembro lá em Betim, quando vocês colocaram a 3M dentro da fábrica, que os funcionários da 3M tinham que trabalhar com um crachá, com o endereço de Belo Horizonte, porque a lei não permitia ter funcionário de duas empresas no mesmo endereço. Exatamente. Já houve avanços na legislação também, sem dúvida. Mas são os desafios que você tem que ir conquistando e avançando. O mundo está aí para isso, para avançar. Nós vamos passar agora para o terceiro bloco, nós vamos encerrar esse segundo bloco, e eu queria fazer uma sugestão que a gente usasse esse terceiro bloco agora para analisar a perspectiva do segundo semestre desse ano. Então nós vamos fazer agora um breve intervalo para a gente analisar o presente agora no terceiro bloco, ok? Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Olá, estamos retornando com o nosso Forum de Top, hoje com o Cledorvino Benini, presidente da Fiat, e o Stephanie queria fazer a primeira pergunta desse nosso terceiro bloco. Bom, aqui nós vamos agora tratar do mercado e das perspectivas, principalmente para esse segundo semestre. E tem um ponto, Bellini, que está me colocando um grande ponto de interrogação com relação ao segundo semestre. Nós passamos o primeiro semestre praticamente inteiro, e principalmente agora nesse final do primeiro semestre, os dados macroeconômicos começando a ficar negativos. Desejos de compra caindo. Inadimplência, no mínimo, estabilizando. E, em alguns casos, até subindo. Nível de endividamento da classe C, batendo pela primeira vez em 60%, quase 60% da classe C com endividamento. Todos esses indicadores mostraram que acabaram fazendo com que o mês de maio, por exemplo, o Dia das Mães, né, puxado pelo Dia das Mães, acabasse ficando abaixo
daquilo que se registrou no ano passado. A despeito disso tudo, a indústria automobilística continuou vendendo e batendo recorde, e no mesmo mês em que o comércio, no geral, no Dia das Mães, ficou no negativo, a indústria automobilística fechou com 10% de crescimento em relação a maio do ano passado. Isto não bate. Eu nunca vi isso acontecer no setor automotivo. Normalmente o setor automotivo é o primeiro que cai as vendas. E dessa vez ele parece que não dá bola para... O que está acontecendo? Se eu soubesse. Não, mas a realidade é que hoje o setor automotivo está estimulado pela redução do IPI. O IPI deveria ter tido um aumento em abril para 3,5%, em julho para 7%, e foi prorrogado até o final do ano o IPI com 2%. Então isso daqui é um grande estímulo para o setor. E a elasticidade preço, demanda do setor automotivo é muito alta. Consequentemente, que pode explicar esse mercado muito bom. Segundo ponto importante é que está acontecendo um aumento na renda no país, apesar da inflação, há um aumento de renda real, há um aumento da população economicamente ativa, os custos subiram, mas os preços pelo IPCA dos automóveis estão se mantendo estáveis. Sim. Conclusão, havendo crédito, então aí permite realmente alavancar esse volume de vendas e esses volumes recordes que aconteceram. A nossa preocupação efetivamente é o segundo semestre, se vamos ter crédito, uma vez que os juros estão aumentando, os aumentos percentuais pequenos não significam tanto na prestação, desde que tenha crédito e tenha prazo, porque o comprador ele vê o que cabe no bolso. Então, havendo prazo, havendo crédito, não deveria afetar. Se não houver crédito, aí pode afetar o segundo semestre. E como a partir de abril se estabilizou aquela curva descendente que vinha da queda da inadimplência, é até possível que o crédito fique um pouco mais restrito. A inadimplência ela deixou de ser um grande problema. Era uma grande preocupação, sem dúvida, sempre, em qualquer época, a inadimplência é preocupação. Agora, do outro lado, estava havendo um problema que não estava havendo spreads bancários suficientes para aquele nível de inadimplência. Agora, os spreads também se movimentaram e o importante é uma análise, sem dúvida está acontecendo uma análise mais rígida, mais segura das fichas de aprovação de crédito e, do outro lado, que existe também é que os bancos governamentais também estão participando fortemente desse processo de crédito. Então, tudo isso daqui pode ajudar que o setor possa atingir aquele crescimento aí entre 4% e 4,5% até o final do ano. Mesmo o PIB ficando abaixo disso? Mesmo o PIB. O ano passado o PIB ficou abaixo e nós crescemos 5%. Então, o PIBinho, o nosso setor ele cresceu mais, justamente pelo estímulo que foi dado a esse setor. Quem está comprando carro hoje? Quem é esse consumidor? Olha, tem todo tipo de consumidor. Existe o seguinte, uma coisa muito importante, é que o Brasil mudou. Hoje, os maiores índices de crescimento não são mais em São Paulo. São Paulo tem um automóvel para cada 2 habitantes. Então, você já tem, São Paulo é um processo de substituição e não mais de aumento de veículos per capita. Então, você tem o Centro-Oeste, que é a zona hoje muito rica em função da agroindústria, o Nordeste. Então, são aqueles que estão crescendo mais. Então, o Brasil está mudando. Nós temos vários Brasis hoje. E dentro desse, vamos dizer, cenário, nós temos os vários níveis de consumidores. Os carros compactos continuam sendo a maioria da preferência, porém o consumidor agora comprando carros mais completos, o consumidor mais exigente,
Então, tudo isso daqui é o novo perfil do consumidor brasileiro. A participação no 1.0 está caindo. A participação do 1.0 está caindo. Então, Isso entrando no 1.4. mostra de uma evolução Isso. do mercado ou algumas circunstâncias específicas? Não. Eu acho que é conjuntura. Eu acho que é a questão das promoções, o estímulo de venda, tudo isso aqui está ligado também. E também é o fato de que a gente já vem num patamar de vendas aí superior a 3 milhões há alguns anos. Então é bastante provável que parte das pessoas que estejam comprando nesse ano sejam pessoas que na compra anterior estavam comprando o primeiro carro. O 1.0 já está passando agora para o ele já tem segundo aquele carro. 1.0 É para que dar essa entrada é e pode essa trocar. pergunta que eu ia te fazer. Dentro desse perfil de mercado que você estava falando aqui, você tem um crescimento no Nordeste, por exemplo, hoje, né? E tem mercados maduros já, como São Paulo, por exemplo, que você já tem uma reposição. Esses mercados onde você tem uma reposição, você está tendo uma evolução desses modelos? Sim, nos mercados de substituição de veículos é um perfil completamente diferente dos mercados em expansão. Que isso pode explicar essa questão Explica diretamente isso daqui. Exatamente. Bellini, para falar, sabe, do perfil de mercado, vamos falar do perfil de montadora também. Quando você assumiu a Anfaga, ia ter umas 4 ou 5 a menos, não sei, hoje o número varia muito. Fora aquelas que estão ameaçando chegar por aqui ou já tem anunciado por aqui. É bom lembrar que você é presidente do grupo Fiat Chrysler na América Latina, não só Fiat do Brasil, nem... Eu queria que você falasse um pouco dessa fluência de montadoras para cá e sobre a Chrysler aqui no Brasil. Quer dizer, vamos ter um Chrysler brasileiro? Não está nos planos. Os segmentos que a Chrysler atua no Brasil são segmentos, nós chamamos de premium. Esse segmento, você ter uma ideia, no ano passado foram vendidos nesse segmento 50 mil veículos, a Chrysler vendeu 10 mil veículos nesse segmento, você tem 20% de share desse segmento. Então, a escala é pequena. Entendeu? Então, ainda não existe escala para se pensar ainda na produção desses veículos aqui. Mas você tem, por exemplo, um Fremont e um Journey, que é o mesmo carro, só trocou. Sim, mas... E um motor também, muda um pouquinho. Sim. Qual a dificuldade de colocar um logotipo Chrysler, por exemplo? Não existe dificuldade, mas somos dois, qual o volume que dá? 15 mil, 20 mil? Você não tem... E se você não tem uma plataforma, se eu tivesse uma plataforma aqui, igual, aí eu poderia montar um carro em cima de um carro, mas eu não tenho essa plataforma. Hoje? Nem hoje, nem amanhã. Os volumes são muito pequenos. Agora, dentro das regras do Inovar Alto, você pode se dar ao luxo de não fabricar nada da Chrysler aqui e ainda assim trazer Chrysler importados? Sim, a Chrysler, ela pode, ela faz isso daqui, ela paga engenharia, paga pesquisa e inovação para o Fundo Nacional. Ok. E A Ferrari também, por incrível que pareça. a Ferrari também paga, a Maserati também paga, então não tem problema quanto a isso. Aproveitando um tema que está muito em cima da hora, que é a questão Brasil e Argentina. De novo, você, América Latina. Tudo estava escrito para dia 1º de julho, né? Livre comércio? Livre comércio. Estamos esperando, tá? Temos alguns dias ainda aí, dias. Quem sabe a gente chega lá. Que análise você faz das negociações Brasil e Argentina e onde você acha que vai caminhar isso no final das contas? Veja, a realidade é o seguinte, a partir da crise de 2008, os mercados mudaram. A política monetária americana inundou de dólares os Estados Unidos, que foram parar em todos os mercados, fortalecendo as moedas locais, depreciando o dólar, dando maior competitividade aos produtos americanos. Depois, consequentemente, chegou na Europa a mesma enxurrada de euros na Europa, dando competitividade e também, mais uma vez, fortalecendo as moedas dos outros países. E o Brasil sofrendo isso daqui, a Argentina sofrendo, todos nós. A realidade é que países como a Argentina é nosso vizinho, é nosso parceiro comercial,
ele não está ali por 50 anos, não, ele vai estar para o resto da vida ali, entendeu? E nós temos que também entender e ajudá-los. Essa é a minha percepção. E eles também têm que estar abertos para serem ajudados. O que eu percebo é que, às vezes, há um distanciamento, entendeu? Mais ou menos como no futebol. Deveria ter um maior entrosamento e ter uma visão de mais longo prazo. Se não dá para ser agora o livre comércio, ser lá na frente, mas ter as regras mais claras. Porque senão o investimento não vai. Essa relação o que eu vejo de preocupante nisso daqui, principalmente para o lado argentino, que se não tem regras claras de longo prazo, os investimentos de base para um setor automotivo não vão acabar indo para lá. Os fornecedores, eu não consigo levar fornecedores para a Argentina porque eles não têm confiança justamente por causa dessa mudança de regras. Mas enquanto a Cristina Kirchner for a presidente na Argentina, isso é possível? Eu não discuto política. Porque a política que a Argentina empreende hoje é completamente eu falo a política do setor automotivo, precisa ter atração de investimentos, e atração de investimentos significa regras claras de longo prazo. Agora, o grande problema é que, pelas regras do Mercosul, enquanto não se acerta com a Argentina, não dá para fazer acordo com nenhum outro país. Né? Porque os acordos do Tem que ser do Mercosul estão ligados para poder fazer um acordo com a Europa. Então fica travado o acordo da Europa porque não conseguimos fazer o acordo do Mercosul. Você tem toda a razão. Então nós ficamos engessados não só do lado do Mercosul, mas em geral com demais acordos. Agora, é possível o país fazer alguns tipos de acordos bilaterais, país a país, mas acho que não, acho que é obrigatório fazer com o Mercosul. É obrigatório fazer com o Mercosul, é verdade. Do ponto de vista da montadora, no caso da Fiat, algumas montadoras têm regras bem claras para as suas operações, sediando aqui um tipo de produto e na Argentina normalmente um carro médio, maior, enfim, até prefiro o mercado de lá. A Fiat já teve várias vai e vem nessa. Produzia Palio, deixou de produzir, aí começou com o Siena, veio para cá. Afinal de contas, qual que é a diferença da política da Fiat com relação a isso? Com a velocidade das mudanças das regras. Essa é a realidade. Hoje nós produzimos o novo Palio na Argentina, o novo Palio no Brasil, produzimos o Siena na Argentina, a Argentina exporta para nós, nós recebemos da Argentina cerca de 120, 140 mil veículos por ano, exportamos quase 100 mil veículos do Brasil para a Argentina. Então nós temos uma relação de trocas com a Argentina muito equilibrada. E dá para ser competitivo? Temos alguns problemas de competitividade, dependendo do momento, das moedas, há problema de desequilíbrio na competitividade, sim. Poderia ser melhor, mas é as regras do momento que você tem. E nós sabemos que não são regras duradouras, que elas variam com o tempo. Eu te conversei outro dia com um executivo de uma montadora francesa e ele disse que, por incrível que pareça, os carros que ele vende no Uruguai, ele vende atrás da França e não da Argentina, onde produz o mesmo produto, por questão de custo de frete. Ou seja, atravessar o Rio da Prata custa mais caro do que atravessar o Atlântico. Né? Vocês têm alguma coisa semelhada com relação a isso? Hoje você tem alguns mercados na América do Sul onde é mais vantagem já trazer da Europa, ou trazer da Europa, por exemplo? No Brasil, não, mas alguns mercados na América do Sul, sim. Existem alguns mercados que nós perdemos a exportação do produto brasileiro e estão sendo exportados diretamente da Europa para esses países. Voltando ao mercado interno, dizer que, por enquanto, você ainda não vê sinais de alarme com relação a esse segundo semestre. Não vejo sinais de alarme, mas devo dizer que a preocupação sempre está no ar. Ok. E uma curiosidade, hoje o Brasil vende o dobro do que a Itália, né, por ano.
Até mais, talvez. Então, até um pouco mais. Até mais. Como é que são as suas reuniões hoje lá em Turim? Quando você vai, não dá para conversar com vocês, que o mercado de vocês é muito pequeno, vocês não entendem o problema que eu vivo lá no Brasil. Não tem nada disso. O grupo Fiat Chrysler, somos juntos na questão da gestão. Tem 4 regiões, a América Latina, menos o México, NAFTA, EMEA, que é Europa, Oriente e África, e a PAC, que é a Ásia e Pacífico. São as 4 regiões, cada um tem um responsável, e transversalmente é um modelo matricial, onde que atua engenharia, onde que atua finanças, onde que atua recursos humanos e todas as demais áreas de suporte. Então, cada um desses responsáveis, eles têm nas respectivas 4 regiões os seus responsáveis, que trabalham no modelo matricial em conjunto com o responsável da região e com o transversal ligado centralmente. Então, nessas reuniões não se discute a Itália, o que se discute é os investimentos, como vamos fazer, como podemos fazer maior interação entre áreas, plataformas, ou seja, são discussões mais avançadas e isso já foi o passado. Então não existe mais somente a Fiat com a Itália. Inclusive as reuniões é uma vez na Itália, uma vez nos Estados Unidos. E uma vez por ano é aqui no Brasil, uma vez por ano é lá na China. Então todos os meses tem a reunião e não existe mais, vamos dizer, um local único, Itália, como foi no passado. Hoje somos realmente uma empresa global. Senhores, infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu queria aqui agradecer a presença do Stefani, do George. Eu queria agora abrir as nossas câmeras ao Benini, mas antes eu queria fazer uma última pergunta, e lembrando a você que você passou 3 anos me falando que você não ia produzir um novo Uno. A última pergunta é, você vai ou não vai se aposentar? Essa é a grande pergunta. Eu vou me aposentar um dia. espero me aposentar um dia, mas ainda é cedo. Uhum. O lema que nós temos hoje na Fiat é: enquanto você tiver pique, enquanto você tiver força, energia, leadership, não? E souber conduzir o seu negócio, não existe problema de idade, aposentadoria, nada disso. Porém, sem dúvida, um dia vai chegar o momento, como dizia o Jânio Quadros, de pendurar a chuteira. Quando chegar, um pouco antes, eu penduro minha chuteira na porta para avisar que eu vou me aposentar. Mas, por enquanto, não tem nada previsto, não. Benini, muito obrigado. Foi maravilhosa essa entrevista mais uma vez. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado, Lê.